Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a se colocar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos reunidos para adorar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Deus seja louvado. Gostaria de ler uma breve mensagem com os irmãos, que se encontra em Hebreus 12, versículo 2. Aleluias. Ao tema dessa mensagem, eu coloquei a alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força que nos sustenta. E diz assim em Hebreus 12, versículo 2: Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foram proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluias. Pensando bem naquele que suportou tal opressão dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Aleluias. Vou ler um breve comentário no qual eu tive o privilégio de ter esse estudo, que diz assim: é possível cometermos erros cometemos erros. Seria como confundir a alegria com a felicidade. Felicidade e afortunato são temas parecidos. Fortunato vem da palavra latina fortuna, que tem a ver com situações externas, mas que Desculpa, irmãos. Vou ler de novo, tá? Feliz e afortunato são temas parecidos. Fortunato vem da palavra latina, que significa fortuna, que tem a situação extrema, mas que fortuna são extremas das nossas pessoas, de nós mesmos, que podemos chamar a atenção como circunstâncias. Como que podemos chamar essa situação como circunstâncias? Suas circunstâncias, quando são favoráveis para nós, então a reação com eles é possível e somos felizes. Mas a palavra alegria é outra coisa bem diferente, porque tem a ver com as profundas, com os nossos profundos ser, quando a nossa profundidade da alegria tem essa diferença. A felicidade, ela é passageira, mas a alegria que nos sustenta, a alegria que nos traz a base. E aí podemos comparar, vou trazer uma breve comparação, como o mar. A metros de aleluias. A metros e quilômetros de profundidade do oceano, milhares de metros abaixo da superfície, você descreve e vê que nenhum feito abala a quantidade, circunstância ocorrida na superfície. Mas a profundeza, a temperatura permanece constante. Nenhuma temperatura ou bate a onda perfura ao fundo do mar. Quanto mais a alegria. Como mais a camada interna do oceano, a alegria inspirada por Deus. Existem coisas surpreendentes na Bíblia. Por exemplo, a última palavra que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos, oferecendo-lhe: eu lhe dou o meu gozo, mesmo quando estava caminhando para o Getsêmani. Hebreus menciona isso como registro que o nosso Senhor chamou da alegria que estava proposta em Hebreus 12, 2, no qual nós lemos acima. Suportou a cruz, até mesmo quando suportava a dor, e isso lhe afetou com alegria. Só o cristianismo pode oferecer uma alegria tão incondicional. Essa alegria é um dom, uma dádiva do Espírito Santo de Deus. O que podemos dizer sobre essa alegria? Essa alegria é o firme fundamento que nós temos.
o oceano, o mar, nada na superfície atinge a profundidade. E que nós venhamos estar nessa profundidade que é a palavra do Senhor. Que nós possamos, que nada venha nos tirar da presença do Espírito Santo de Deus. Eu acabei me atrapalhando um pouquinho na leitura, mas eu espero que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Porque é dele, eu não posso dar nada, mas o Espírito Santo de Deus é que pode nos dar. Ele que pode se revelar a palavra dele às nossas vidas. Que nessa noite nós venhamos esvaziar de nós mesmos e pedir para o Senhor que nos dê dessa alegria. Dessa alegria que nada, nem ninguém, nenhuma dificuldade possa nos abater e impedirmos de caminhar na palavra do Senhor. Amém? Que nós possamos orar ao nosso Senhor com uma forma de gratidão e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Deus, entramos diante da Tua presença para Te glorificar e exaltar. Senhor, que essa alegria que foi ministrada aos nossos corações, que ela venha nos constranger, Senhor, com a Tua verdade. Somente a Tua verdade é que nos liberta. Somente a Tua verdade é que nos transforma. Nós clamamos por mais de Ti, Espírito Santo. Clamamos por Tua presença neste lugar. Que nada, que nenhuma circunstância, Senhor, venha nos parar. Senhor, se algum irmão cansado, Senhor, que nessa noite possa ser renovado pelo poder da Sua palavra. Senhor, que a revelação do Teu Espírito possa vir sobre as nossas vidas. Que nós não venhamos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, pois o Senhor é que nos trouxe, é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos afirma diante da Tua palavra, Senhor. Nós Te bendizemos, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, pois a Tua palavra nos basta, a Tua palavra que nos sustenta, Senhor. Te bendizemos e glorificamos, pois o Senhor é a fonte de água viva. O Senhor é a fonte, Senhor, que nos alimenta, que nos sacia a nossa sede. E que nessa noite nós possamos ser saciados pela Tua presença, saciados pela Tua palavra, Senhor. Te louvamos, Te glorificamos e exaltamos o nome que está acima de todo nome, o nome que tem todo o poder, o nome soberano, o nome que está acima de tudo, Senhor. Nós Te louvamos, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, e o nome de Jesus, aplauda o nome do nosso Senhor Jesus, aleluia. Aleluia. Corações quebrantados na presença do Senhor. É isso que Ele procura, corações quebrantados. Se nós nos quebrantarmos diante da presença dEle, Ele vem. Aleluia. Se você pode, queridos, com palmas, vamos adorar, bendizer aquele que é digno, aquele que é Senhor, aquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Aleluia! Aleluia! Olhamos para a cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai. Ele é justo. Pela cruz, diga. Pela cruz Me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Com palmas. Aleluia!
Que merecida vida. Merecida vida, de graça recebi, Por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe-nos a vida. trouxe-me a vida. E como nós estávamos, Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o amor do Senhor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Aleluia! Quebrantados por ti, Senhor. Quebrantados pelo teu grande amor. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Fomos achados por Ele, achados pelo amor dEle. A mulher de Samaria estava à beira do poço e Ele foi até ela. Todos nós estávamos no lugar que Ele foi lá. Fomos achados por Ele, vistos por Ele, alcançados por Ele. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que joga sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede.
Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Todos, em uma só voz, cante. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Diga a ele. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar Em outra fonte. em outras fontes. Precisamos somente do nosso Rei. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. És por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor.
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és o rio, Tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és a fonte. Aleluia. 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 Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Acabamos de louvar. Quero beber dessa fonte. E essa fonte é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que beber da água do Senhor nunca mais terá sede. Eu não sei da forma que você entrou aqui nessa noite, mas que as águas do Senhor inundam o teu coração e que a presença dele inunda o teu coração. Eu não sei como está o teu coração, se está seco, sem vida, mas as águas do Senhor, em nome de Jesus, inunda o teu coração nessa noite. Aleluia! Ele é o Deus dos milagres. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Quem é esse? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Você crê? Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Não temas, porque ele é o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar no alto. Não temas, sou contigo. Tem mais. E Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz do Senhor essa noite. Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não vai, não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo
braço forte do Não temas. Senhor. Olha quem está com você. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus que derruba as muralhas, Não há outro. da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada no alto, Não temas, sou Ele é contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Venha o leão. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Sua igreja declare. E Deus já tem. Caminho aberto pelas águas. Você crê? Então declare com força pro Senhor. Sua igreja. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá. Ouça a voz do Senhor dessa noite. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor com toda a sua força. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. Nós vamos mudar uma canção agora, porque a gente está sem letra. E aí a gente vai ministrar ao Senhor uma canção que todo mundo conhece. E aí, ninguém vai ficar de boca fechada. Oh, glória. Aleluia. Porque Ele é grande. Ele é grande, Ele faz da estéril mãe de filho. Ele abre caminho pelo meio do mar. Ele fecha a boca do leão. Rebaixei, calarabaxei, larabá. Grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É Ele quem nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande todos é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, é alegria de toda a terra. Toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és. Só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos a igreja. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer. Engrandeça Ele. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. A última vez, diga. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. E céu. Aleluia! E céu. Somente Ele é o Senhor. Toda a terra.
Aleluia. Pastor Antônio, trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus, graças a Deus. A paz, Senhor, irmãos. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Deixa eu ler com você a palavra do Senhor. Está feliz com Jesus? Diga amém. Salmo 89. Palavra de Deus. Salmo 89, versículo 1. Eu vou ler 2 versos, depois a gente, para você sentar. Tá, esse barulhinho aí é das crianças, tá bom, gente? Mas presta atenção na leitura. A palavra de Deus, ela fala sobre um homem, Davi, Salmo 89. E esse Davi, ele era um adorador do Senhor, por causa da misericórdia e da fidelidade de Deus. Salmo 89, verso 1 diz assim, você já achou? Diga amém. A palavra do Senhor, ela diz assim, no verso 1, as misericórdias do Senhor cantarei perpetuamente. Olha o que ele diz, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Então ele acredita que a vida dele vai levar a palavra para uma outra geração. O versículo 2, ele diz assim, obrigado, irmão. Ele diz, pois disse eu, sabe a segurança de você falar alguma coisa? Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade, olha o que ele fala, até nos céus, dizendo, eu vou ler só até aqui, depois a gente dá continuidade, tá? Para a gente orar, eu quero que você só preste atenção nessa parte, fidelidade até nos céus. Essa é a cabeça do salmista, olhando a misericórdia e a fidelidade de Deus. Se você quiser curvar a sua cabeça, nós vamos orar e vamos agradecer o Pai Celestial. Glorioso Deus, Senhor, nós pedimos o Seu Espírito Santo, para que a Tua palavra seja colocada, meu querido Deus amado, diante de nós, para que possamos, ó Senhor, Te compreender, Te conhecer, Pai querido, para que possamos, Senhor amado, acatar a Tua vontade. Desde antemão, nós já Te louvamos, nós já Te bendizemos, já Te adoramos, ó Deus, pela grandeza, pela fidelidade, pelo Teu poder, por Tuas misericórdias e por tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Que a presença do Senhor, que a graça do Senhor, que a misericórdia do Senhor seja estabelecida sobre cada coração, mente, entendimento. Senhor, de antemão eu oro, pedindo para que o Senhor cancele toda atividade espiritual que possa querer se opor, que possa querer roubar, tirar, meu querido Deus, nosso momento, nossa vida, a nossa ligação com o Senhor nessa hora, que o sangue do Cordeiro Santo possa quebrar. Senhor, vem livrar a mente, vem livrar o entendimento, vem levar teu povo ao entendimento da palavra, ao entendimento da verdade. Já Te louvamos, já Te adoramos e agora fizemos a leitura da Tua palavra. Que o Senhor seja bem-vindo como já está aqui, que o Senhor, o Seu Espírito possa, Senhor, se manifestar no nosso meio para o louvor da Tua glória. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar. Glória a Deus. Nós lemos um salmo maravilhoso, salmo de Davi. E nesse salmo, esse homem de Deus, Davi, um verdadeiro adorador, ele está manifestando a determinação dele. Ele tem dentro dele algo determinado a seguir
em completa adoração na presença de Deus, e ele descreve os motivos dele. Ele escreve uma canção, nesta canção ele deixa o coração aparecer, ele deixa as suas motivações, suas intenções aparecer, serem claras, ele deixa e dá a percepção do porquê que ele começa a descrever e a escrever este salmo. E então nós começamos a perceber a posição do coração de um verdadeiro adorador na presença de Deus, baseado naquilo que Deus é, em uma revelação que internizou dentro dele. É real dentro dele, é verdadeiro dentro dele. É a maneira que ele vê, que ele enxerga, que ele entende a Deus. Então Davi aqui, é como se, para você entender essa introdução, é como se Davi estivesse com os pés na terra, mas a visão de Davi, ela era uma visão dentro da revelação de quem Deus é. E dentro da revelação que Davi via sobre Deus, ele louva a Deus porque Deus é fiel e misericordioso. Diga amém. É a revelação que ele tem. E por essa revelação, Davi prontifica o coração a caminhar na terra em uma consciência espetacular da visão de um Deus santo, poderoso, onipotente, portentioso, grandioso, magnânimo. E ao mesmo tempo que Davi tem isso sobre Deus, Davi entende que esse Deus se estende sobre ele em misericórdia. Deus não acusa, Deus não condena. E Deus é fiel no que fala sobre. E sobre a casa de Davi, sobre a descendência de Davi, Deus abençoa, dizendo que estaria com Davi. E Davi então, ele escreve aquilo que ele está tendo de relacionamento com Deus. E Davi começa a cantar, Davi canta isso, Davi leva isso para dentro do templo, Davi leva isso para a nação, e a nação entra dentro da visão e da revelação de Davi. E nós vamos aprender algo hoje sobre Davi, que Davi acreditava que nós iríamos cantar isso hoje. A visão de Davi era tão grande, era tão profunda sobre Deus, que ele acreditava que Deus estava nas palavras que ele falava. E quando ele transportava, ou quando ele sabia que as palavras transportavam Deus, porque ele estava debaixo da revelação, e se tiver revelação, as palavras transporta Deus aos ouvidos de cada pessoa. Davi sabia disso. Então Davi, toda vez que ele vai fazer seus cânticos, ele diz, olha, vai ser de geração em geração. Porque Davi sabia que aquilo que ele dizia não ficaria, não cairia, não cessaria, não seria roubado, não seria tirado, não seria destruído. Tanto é que nós estamos lendo um salmo dele. Ele creu que esse salmo seria levado às nações. Nós estamos aqui lendo o salmo. E nós estamos aqui lendo um relato de um homem de Deus. De um homem que transportava Deus em suas palavras, porque tinha um Espírito com ele. E ele acreditava que pelo Espírito de Deus havia força naquilo que ele falava. E muito mais do que isso, ele acreditava que as pessoas, quando ele escrevesse, entregasse adoração, e as pessoas que o ouvissem, iriam caminhar naquilo. Ele tinha plena certeza que ele estava gerando verdadeiros adoradores na presença de Deus por revelação do Espírito de Deus. Diga amém. E essa é a intenção do Espírito Santo. Assim, quando o Espírito de Deus entregou a Davi todos esses conceitos, da mesma forma como Deus agora coloca isso no nosso coração, nós temos que perceber que a ideia de Davi está realmente dando continuidade. Deus quer que você seja um verdadeiro adorador na presença de Deus. E que você tenha a revelação da misericórdia e da fidelidade de Deus, enquanto você anda com seus pés sobre a terra e teu coração dentro da revelação, e o seu espírito dentro da visão, e a sua glória,
ou o seu louvor, a glória que eu falo, a glória que Deus te deu, Deus te abençoou, e nessa glória, você devolve glórias a Deus. Você rende louvores a Deus, não mais de maneira cega, não mais de modo absurdo, mas porque agora você compreende a misericórdia de Deus. Você compreende a grandiosidade de Deus. E aí a gente volta no verso 1, aonde Davi, ele está falando assim, olha, há uma determinação no meu coração. Eu estou determinado. O que significa isso? Significa que por causa da revelação, não haverá nada no caminho de Davi. Já vou ler ali, eu falo que vou ler e nunca leio. E já vou ler já. Mas no caminho de Davi não havia nada que pudesse removê-lo dali. O seu salmo carrega essa determinação, carrega essa visão, carrega essa força espiritual, que não se baseia em você estar aqui ouvindo, mas em você entrar na revelação. Quem entendeu, diga amém. Você pode me compreender, você é inteligente, você é capacitado, você tem a imagem e semelhança de Deus, eu não duvido disso. Porém, se você não entrar na revelação, se você não deixar o Espírito Santo trazer a intenção de Deus, você fica fora. Você entende, mas você não se entrega. Você entende, mas você não obedece. Você entende, mas você não determina, como Davi, a louvar a Deus sobre todas as coisas. Porque o que faz isso é a revelação. O que faz isso é você deixar o Espírito de Deus, é você falar, Senhor, o que o Senhor falar, eu estou disposto a cumprir. Nessa oração, a revelação vem, o Espírito trabalha. Quando você se abre para Deus, quando você diz, Deus, fala, o teu servo ouve. É nesse momento que Deus encontra um coração quebrantado e contrito, e Deus se revela, Deus se permite ser conhecido dentro do seu espírito, pelo Espírito Santo. Mas se dentro de você há uma pessoa armada, dizendo para Deus, olha, Senhor, eu te sirvo se tiver esse limite, se tiver isso, se tiver aquilo, se for assim eu não quero. Quando nós nos colocamos assim, então as coisas não chegam ao nosso coração. Mas quando nós nos abrimos, Deus, Ele começa a se trabalhar para dentro do nosso coração. O versículo 1 diz, as misericórdias do Senhor cantarei. Mas olha o que Ele diz, perpetuamente. É a determinação de Davi, mas ele não vai viver pela eternidade, aqui na terra. Mas a profecia, ela também o liga ao Messias, e nós vamos ver algumas coisas, se o Senhor nos dá graça, e se der o tempo, nós estaremos falando um pouquinho sobre Cristo. Então quando ele fala dele, mas ao mesmo tempo que ele fala dele, ele tem de Deus a revelação que o Messias vai vir. Também, naquele cântico, também há um anúncio sobre o Senhor Jesus ali. É uma intimidade profunda com Deus, sim ou não? Sim ou não? Quando você faz alguma coisa, você tem que carregar boas intenções. O que você fizer, você tem que saber que você está transportando Cristo, que você está levando Jesus. Quando você faz um favor, quando você faz uma gentileza, quando você é amigo, quando você é uma pessoa próxima, qualquer coisa que você fizer, você tem que entender o seguinte, como ele entendia, olha, no meu cântico, eu coloco da natureza do Messias quando ele vier, assim nós colocamos do Senhor em tudo que nós fazemos. Sim ou não? Está baixo, sim ou não? Tem que colocar. Tudo que você fizer, você tem que entender o seguinte, Cristo está sendo revelado, Cristo está sendo compartilhado. Porque é assim que Paulo disse assim, porque Deus escolheu revelar seu Filho por meio de mim. E aquela fala também de Paulo não é uma fala para Paulo, é uma fala para a igreja. Jesus está sendo revelado por meio da sua vida. É por isso que a Bíblia diz, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Você tem a bênção de Deus, e a bênção de Deus é a presença dEle na sua vida. Eu vou pedir para você aplaudir Jesus bem forte e com alegria, porque nós vamos cantar o nome do Senhor por toda a eternidade. Olha o coração determinado de Davi, na parte B do versículo, ele diz assim, com a minha boca, quem tem boca diga amém. Amém. Gostei do amém agora, foi um coral. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração.
Sabe, Davi, ele não estava disposto a murmurar, a reclamar, a espraguejar, porque a revelação, o que a revelação faz? A revelação, ela trata da boca. Quando você tem revelação de Deus, a revelação por si só, ela trata da língua, ela trata daquilo que nós falamos. A revelação de Deus em nós faz com que nós começamos a bendizer a vida, a dizer palavras que abençoam, a construir palavras que edificam. A revelação, ela tira a amargura. Sabe aquela visão que você tem da vida? E a visão da vida, ela é totalmente cheia de amargura. E tudo que a boca fala, a boca está destruindo coisas. A Bíblia diz assim que o poder da vida e da morte está na língua. A revelação do Evangelho, a revelação do Filho de Deus, ela faz com que você tenha um cântico novo, baseado na revelação de quem Deus é. Davi, ele tinha uma determinação: Senhor, eu vou te bendizer, Senhor, eu vou te entregar louvores. E quando ele fala isso, ou quando uma pessoa tem revelação e ela diz isso, ela está se baseando na grandiosidade de quem é Deus. Ela está se baseando nas misericórdias e na fidelidade do Senhor. Ela está se baseando em que ela está andando em uma terra que muda, mas ela serve um Deus que não muda, que é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel a si mesmo. A Bíblia diz que ele não pode negar a si mesmo. E se você ouviu a voz de Deus, se você ouviu uma promessa de Deus, você pega a palavra que está em compromisso com Ele mesmo e vai até Ele. E Jesus diz assim: eu sou a palavra enviada de Deus para a terra. E em Cristo você vai a Deus pela palavra que é Ele mesmo, Jesus Cristo, o Senhor, o Rei da Glória. Você está coberto pelo sangue do Senhor Jesus ao ponto de estar e entrar na presença de Deus para a glória de Deus. Então a revelação das misericórdias de Deus, ela é gloriosa, porque ela te dá uma posição de libertação. Você para de desgraçar a vida, sabe aquelas pessoas que tudo que tem é uma desgraça, é isso, é um inferno, sabe? A revelação de Deus não, ela purifica. Jeremias foi chamado, a Bíblia fala que Deus tocou a boca. Moisés foi chamado, Deus tocou a boca. A Bíblia fala assim que Isaías foi chamado, Deus tocou a boca. A revelação, ela trabalha uma visão interior e se expõe, é levada, é conduzida em nossas palavras. Por isso que Davi fala isso. Davi fala assim: Deus, eu vi sua misericórdia, eu vi sua fidelidade, eu vi sua bondade, eu vou cantar isso, eu vou levar às gerações, eu vou deixar isso fluir da minha boca e dos meus lábios. Aí vem Jesus e diz assim: a boca fala o que o coração está cheio. Abençoe sua vida, abençoe sua história, abençoe seu corpo, abençoe sua esposa, seu marido, seus filhos, abençoe sua igreja, abençoe o seu ajuntamento de família, abençoe sua história. Porque a boca de quem tem revelação conduz palavras que abençoa, conduz palavras de Deus. Davi tinha, no versículo 2, ele diz assim: pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo. Davi, ele tinha uma visão de que a fidelidade de Deus não era uma fidelidade aqui só, mas a fidelidade de Deus era uma fidelidade que daria continuidade no céu. Então ele estava na cabeça dele dizendo o seguinte: olha, eu começo na terra algo que vai terminar lá em cima. Pessoas que não têm esperança de chegar na presença de Deus dentro da eternidade, são pessoas que não cantarão louvores a Deus, porque elas não têm esperança. Elas cantam a Deus dentro dos acontecimentos terrenos
que ocorrem, e quando ocorrem, então elas glorificam a Deus, depois elas não glorificam a Deus, porque sua visão é só no primeiro céu para baixo. Mas as pessoas que entraram na revelação, elas glorificam a Deus, porque elas falam assim: olha Deus, a sua fidelidade será até nos céus. É uma visão acima, é uma visão além. A tua benignidade será edificada para sempre. Aqui nós temos a figura de um edifício. Davi está falando de edificação, de um edifício de verdade, em contínua progressão. Ele está dizendo: as misericórdias que nós apreciamos hoje são fundamentadas sobre as misericórdias de dias passados. O que você hoje diz que é a misericórdia de Deus sobre tua vida, foi porque alguém fiel guardou a misericórdia, viveu pela fidelidade, e isso chegou até aqui. Davi está dizendo que as misericórdias de Deus é algo que edifica casas que outras pessoas vão morar, casas de misericórdia, visão de misericórdia, visão de fidelidade. Davi se via como alguém que passava para outra geração aquilo que ele via e sentia sobre Deus. Será que nós carregamos isso conosco? De que nossos filhos, de que nossos amigos, de que pessoas que moram perto de nós vão ver um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus que estende sua graça. É isso que ele está falando, que é uma edificação, é uma construção. E aí para Davi, não é uma construção que para aqui. Davi está dizendo: olha Senhor, essa construção, ela vai entrar dentro da eternidade. A visão de Davi não é uma visão pequena, não é uma visão miúda. O versículo 2, bem na parte inicial, diz assim: pois disse eu. Com essas palavras ele indica que a declaração que ele está prestes a fazer é sua opinião clara, fixa, com confiança. Ele acredita, por conseguinte fala, viu? Aquilo que você acredita, aquilo que você confia, é aquilo que você fala. É por isso ele diz: disse eu, porque havia uma confiança naquilo que ele estava pronunciando, dizendo, proclamando. Nós devemos proclamar a misericórdia e a fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Você deve olhar a sua família, você deve olhar seus familiares, você deve olhar pessoas que ainda nem nasceram dentro do seu grau parentesco e começar a abençoar desde agora, porque você acredita na fidelidade de Deus. Amém ou não? É isso que Deus quer. Era assim que Davi via. Essa visão que o diabo ensina, da gente olhar os nossos umbigos, olhar a nossa vida, e olhar os nossos acontecimentos, no máximo 5 metros à nossa volta. Essa visão, ela não é a visão correta, ela é uma visão que mostra que nós estamos cegos, que nós perdemos a visão de Deus. Deus, Ele quer que você, quando olhar a sua vida, não se veja num país, não se veja num bairro, não se veja num estado, numa capital, e dentro desse estado, dentro dessa capital, e dentro de uma família humana, física, você ali julga que você presta ou não presta. Não, a Bíblia diz que você foi tirado do reino das trevas e levado para o reino do Filho do amor de Deus. Você está muito além do que um país, do que uma nação, do que uma família, do que um povo, do que uma igreja. Você foi colocado pela fé em Jesus na presença de som. Gente, Deus é fiel, sim ou não? Fidelidade, a glória de Deus. Quando nós aprendemos isso, Deus está humilhando o diabo. Quando nós aprendemos isso, quando nós tiramos a nossa vida de um estado, irmãos,
É difícil para nós que pregamos, porque muitas coisas nós não podemos liberar, outras nós podemos liberar. Mas quando eu olho pessoas, eu sei que todos vocês vão morrer. E é difícil porque as pessoas colocaram o valor que elas têm dentro de um espaço onde uma lei está operando, uma lei está levando pessoas embora, e elas julgam, elas se entregam àquele pequeno estágio dentro de 70, 80 anos de vida, e começam a se julgar dentro daquilo ali. E esquecem que Deus, por causa do sangue de Cristo, te levou para a eternidade. E isso não é manifestado agora, mas você já tem esse direito pela fé. Esses homens viviam assim, e por isso eles falavam: Senhor, eu amo suas misericórdias, eu amo a sua fidelidade. E para eles não era algo pequeno, não era algo terreno, não era algo que terminaria agora, não era algo que seria encerrado agora. Mas quando isso é real, quando isso é verdadeiro na vida de uma pessoa, essa pessoa, ela está só com os pés aqui no chão, aqui na terra, aqui. Mas a maneira dela ver, a maneira dela tratar a vida, a maneira dela discernir as questões, todas essas coisas são tratadas pelo alto. Isso não é uma bênção, sim ou não? Seja verdadeiro. Você ter de Deus autoridade para julgar as coisas pelo poder da eternidade. Você já não coloca mais a sua visão no poder do dinheiro, no poder de você ter e não ter, porque a sua visão está dentro da eternidade. Então ter e não ter passa a ser uma coisa secundária. Porque Deus te elevou, Deus te fez ver, Deus te levou a enxergar, Deus te levou para a revelação. Acabou. Se uma pessoa gosta ou não de você, você fala assim: mas Deus me ama. Já vamos pensar nisso? Eu não gosto de você. Tudo bem, você é um mortal e uma lei que está sobre mim está sobre você. Eu estou condenado e você também. Mas eu tenho alguém, eu conheço alguém que me ama e está dentro da eternidade. Sabe, você pode viver algo grande, e isso, como dizem muitos, dizem assim os cristãos, eles se escondem atrás da palavra de Deus, eles se ocultam atrás da palavra de Deus, para não viver, porque eles têm medo da vida. Não, é muito o contrário, é porque Deus revelou, é porque Deus mostrou, é porque agora nós acreditamos. Deus, Ele mostra a Davi no versículo 3, no versículo 3, se você puder com a sua Bíblia acompanhar, no versículo 3 ele diz assim, Davi vai mostrar aonde ele se baseia na sua fé, aonde ele se baseia em entregar seu coração. Ele diz: fiz uma aliança com o meu escolhido. Quando eu leio assim, você tem que olhar o seguinte: Davi está vendo, Davi sabe que é ele, mas sabe que também é uma profecia sobre o escolhido. O grande rei Davi, Jesus, o grande rei dos reis, o Senhor de todos os senhores. Então, enquanto ele fala sobre ele, também no espírito dele também carrega a revelação de que Deus está colocando no coração dele algo maior. E ele diz bem assim: e jurei ao meu servo Davi, dizendo. O louvor do salmista brota da sua fé no pacto. Você percebe que Deus fala: olha, eu tenho uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você, você sabia disso? A Bíblia fala assim que Deus, não tendo por quem jurar, ou não tendo alguém maior do que Ele para jurar, jurou por Ele mesmo. A Bíblia diz assim que Deus pegou o sangue de Jesus e fez de Jesus um fiador. Quem já precisou de um fiador aqui? Gente, que povo ricaço. Gente do céu, ninguém precisou de um fiador. Quem precisou de um fiador? Não. Olha aí, irmão, escutaram a voz aí. Presta atenção, gente, o fiador é aquele que garante, é aquele que dá o nome. É aquele que diz assim: ó, se não pagar, eu pago. Jesus é o nosso fiador.
Você não pode pagar pelos seus pecados, mas Jesus pagou na cruz do Calvário. Jesus redimiu você. A Bíblia está dizendo que Deus fez um voto, Deus fez uma aliança. O louvor do salmista, a fidelidade de Deus é tanto o solo como o objetivo do seu louvor. Olha o versículo 4. E aqui começa a aparecer quem é você, quem sou eu nessa história. Porque quando você pega Davi dentro da aliança é uma coisa, mas quando você pega dentro da profecia e você vê o Filho de Deus, Jesus, então você está dentro da profecia sendo também visto por Deus ali. Olha o que ele diz a Davi no versículo 4. A tua semente estabelecerei para sempre. Davi já morreu. Davi já faleceu. Mas a profecia, ela tem mais a ver com Jesus Cristo que viria e morreria e ressuscitaria e estabeleceria o poder de vida eterna. E quando então ele fala dessa semente, ele está falando sim do Cristo. E quando você diz eu creio em Jesus, você nasce da descendência de Jesus. Então Deus está estabelecendo sobre você uma aliança perpétua de fidelidade, de misericórdia, para te dar o poder de ser eterno na presença dEle. Ele está abençoando a geração de Davi, o homem, mas está fazendo uma profecia sobre o Cristo, o Messias ungido por Deus. Quando você crê no plano de Deus, a Bíblia diz assim que então você nasceu de novo. Pastor, mas aí como que fica? Eu mudo, eu me transformo em outra pessoa, teu espírito, presta atenção no que é nascer de novo. Nascer de novo é ter, presta atenção, é ter a consciência sobre Deus do modo que Deus determina que Ele é. Não é alguém que diz, eu sei quem Deus é, minha mãe me deu uma tradição, a minha nação me deu uma tradição, isso não dá o poder de nascer de novo. O que dá o poder de alguém nascer de novo é Deus dizer como Ele é, o plano dele para a sua vida e você dizer, eu creio. Quando você diz eu creio, do jeito que Deus diz e proclama, você nasce de novo, porque sua consciência reconhece Deus. Uma pessoa morta espiritualmente é uma pessoa que ela não tem a consciência da necessidade de Deus. Ela é morta na sua consciência sobre Deus. Tem consciência de si, tem consciência da vida, tem consciência de todas as coisas, menos de Deus. Então nascer novamente é devolver ao homem a consciência de Deus. Versículo 4. Olha o que ele diz. A tua semente estabelecerei para sempre. Edificarei o teu trono de geração em geração. Aí você vai ver no Salmo Selá, que significa medite, que significa pense, que significa preste atenção. Eles cantavam, a grandeza que Davi entregou no Salmo, eles cantavam, a nação cantava, e quando chegava aqui eles paravam, e ali eles meditavam naquilo que havia sido cantado. Eles deixavam Deus falar. Eles deixavam agora aquele cântico trazer algo para dentro deles. Depois que eles cantavam com consciência da misericórdia, da fidelidade de Deus. E aí quando ele cantou que seria de geração em geração, o texto diz, Selá, façam silêncio. E aí em Jerusalém fazia aquele silêncio, para que Deus trouxesse um retorno daquilo que havia sido cantado, para que eles entrassem na revelação, para que eles tivessem uma percepção, para que eles tivessem uma ação do Espírito sobre eles. Nós vivemos em um momento histórico de total agitação. Você já parou para pensar? O que uma criança de 7 anos tem de informação, o imperador de Roma não tinha. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informação do que o imperador de Roma no tempo de Jesus Cristo.
E esse excesso de informação, ela traz agitação, inquietação. E não dá para a pessoa a capacidade de dimensionar a história, a realidade, ela não consegue perceber. É tanta informação que ela não consegue ver a sua verdadeira necessidade. A sua verdadeira necessidade, você que está aqui diante de mim, e que Deus está colocando a palavra dele na minha boca, a sua verdadeira necessidade é ser perdoado por Deus. Não é ter carro, nem casa, nem bens, não é nada disso. A sua verdadeira necessidade é ter e receber a justiça que vem de Deus e que se baseia em Jesus Cristo. É ter o perdão dos seus pecados. Eu sou pecador, você é pecador. Nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos, e nós necessitamos da justiça que vem de Deus. Mas o excesso de informação, ele nos valoriza ao ponto de nós termos uma visão de vida sem Deus, ou de vida de um Deus que eu criei na minha mente. Quem é meu Deus? O meu escravo. Sabe o Deus que anda com um guardanapo assim, irmãos? Sabe quando você, final de mês, você pega teu dinheirinho e fala, vamos comer uma pizza, aí vem a pessoa, você não fica poderoso? A pessoa está ali, você fica lendo o cardápio, faz umas caras. Que queres, amor? As pessoas estão pensando que Deus é aquele garçom que vem. É verdade. Que é aquele garçom que vem e diz, pois não. Deus não é essa pessoa. Deus é aquele que vem para você e diz assim, eu sei o que é melhor para a tua vida. Eu enviei o pão. Eu enviei meu filho para salvar você. Nós precisamos de entender que nós não somos as pessoas que estamos no controle. As pessoas dizem assim, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quero. Aí eu venho para você e te faço uma pergunta, qual é o dia que você vai morrer, já que você é o dono dela? Você não é o dono dela, porque você não sabe o dia que você vai embora. Você não sabe quando você vai sair dessa terra. Então você não está no controle do fôlego da tua vida. Você não é senhor do dia de amanhã. Você não é senhor de coisa alguma, na verdade. Nós não sabemos a hora e nem o dia em que nós vamos sair daqui. A Bíblia diz que a vida é como uma flor cortada murcha. A Bíblia diz que a vida é como um nevoeiro que o sol nascente se dispersa. A vida não está no controle dos homens. Nós deveríamos parar e falar assim, Senhor, o que é a morte? A morte, ela é uma sentença dada por Deus pela desobediência. E todos estão debaixo dessa sentença. A Bíblia diz que Deus olhou a terra, não viu um justo, nenhum só sequer. Eu sou um pecador. Vamos dizer que isso daqui só tem gente, só tem prisioneiro aqui. Eu cometi um delito. Gabriel cometeu outro, fulano cometeu outro, fulano cometeu outro. Dentro desse estado, eu quero ser melhor que você. A Bíblia fala, Deus olhou, não viu um justo, nenhum só sequer. A Bíblia fala assim, que então Ele mandou o Filho dele no nosso meio. E o Filho dele, o justo, recebeu tua sentença de morte eterna sobre ele e quebrou. Rompeu a condenação, te absolveu na própria vida, no próprio sangue. E Deus então perdoou os seus pecados em Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus. Isaías 9, não precisa de abrir, eu vou ler rapidamente. Isaías 9, versículo 6 diz, olha a profecia, 700 anos antes dele nascer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os teus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, viu? Jesus era aquele que iria de geração em geração. Jesus era o que estava no cântico. Jesus era aquele que estava na profecia.
Jesus era aquele que estava sendo demonstrado na vida de Davi enquanto Davi cantava. Davi não estava cantando sobre ele, eu serei eterno, eu ficarei aqui de geração em geração cantando, não. Davi estava cantando algo sobre ele, mas que revelava que alguém que viria para fazer algo assim, não ele, porque Davi morreu. E diz assim, para estabelecer e firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Olha o que diz o verso, está com a Bíblia aberta? O verso diz assim, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele é zeloso. Em que circunstância Davi falou, ou Davi adorou a Deus pela misericórdia dele? Quem quer ir para o inferno, diga amém. Presta atenção. Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa que acredito estar no controle da minha vida, se eu não faço isso, eu não faço aquilo, nada disso me faz melhor do que qualquer pessoa que você possa imaginar. Porque dentro da minha natureza habita algo chamado pecado. Então, diante dos olhos de Deus, não há pessoas vivas. Você está vivo diante do seu pai, diante da sua mãe, está vivo diante de mim, mas diante do Senhor, nós estamos mortos, e a morte não é alguém que parou de respirar, a morte espiritual é a ausência da consciência de quem Deus é, a ausência de obediência. É por isso que Deus precisa de nos perdoar. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. Então, quando eu vou ler o restante do Salmo para você, você vai ver que Davi, ele tem uma circunstância aonde ele vai pautar suas falas. Davi, ele não está sem consciência. Davi, ele não está mais morto. Davi não está mais com ignorância de quem é Deus. Olha o que diz o versículo 47 e 48. Olha o que ele diz, presta atenção nos dois versos, porque você precisa de saber em que visão estão inseridas as falas desse louvor aqui. Ele diz assim, lembra-te de quão breves são os meus dias. Davi está cantando e mistura a profecia com a realidade dele. Então tem hora que ele fala que é de geração em geração, agora ele já fala que os seus dias são breves, porque ele está pelo Espírito Santo mostrando Cristo e mostrando a realidade dele, e ali ele vê a misericórdia, e ali ele vê a fidelidade, e ele agradece a Deus. Talvez a gente tenha que um dia amanhecer e não ter dinheiro para comprar pão. Pão na Bíblia, sabe o que significa? Pão é universal e pão é coisa básica. Não é todo mundo que não vai falar de vida de prosperidade fala assim, eu preciso de pôr pão na minha mesa. Sim ou não? Porque o pão, ele é símbolo de prosperidade. Mas se um dia isso viesse a acontecer na vida de qualquer um de nós podemos abrir a nossa boca e dizer, Deus, bendito seja o teu nome. Por quê? Porque, Senhor, os meus dias são breves. O meu corpo será semeado, mas eu fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu fui perdoado dos meus pecados. O diabo atacou Jesus no deserto, disse assim, tu não tem pão para comer. Ele disse assim, mas não é de pão que vive o homem, é da palavra que sai da boca de Deus. As pessoas que conhecem a Deus sabem que não são de coisas que nós vivemos, mas nós vivemos da origem paternal de quem Deus é para você. Você tem que olhar a vida e ver um pai estampado nela, com pão, sem pão, de chinelo de dedo, de sapato de marca, sem sapato, descalço, não importa, Deus é o teu pai, e Deus, ele perdoou os teus pecados, você entende isso? Deus perdoou os teus pecados e você está livre de condenação, você não é mais aquilo que você tem ou deixa de ter, você é o que Deus disse que você é. E ele diz que você é filho dele, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus.
Assim nós temos que andar na terra, ó. Davi falava, Davi era profeta mesmo, ele falava, olha Senhor, todos os meus tempos estão nas tuas mãos. Tinham tempos bons, tempos ruins, tempos de alegria, tempos de tristeza. Não tem aquele dia que você fala, Senhor, se eu pudesse ficar nessa cama hoje. Se eu pudesse ficar o dia todo aqui, se o Senhor não pudesse ver ninguém, se eu pudesse não falar com ninguém, Senhor, meu Deus, se eu pudesse. Dia mau. Mas você, talvez não dê tempo. Mas Davi fala algo muito forte. Davi fala sobre aqueles que conhecem a Deus, tem um cântico novo em sua boca. E não é um cântico porque você baixa as suas vistas e vê acontecimentos sendo mudados na nossa vida, não. É um cântico porque o seu espírito está dentro da revelação. É um cântico que está na boca daqueles que não estão com suas vidas pautadas em coisas, mas em uma pessoa. O Rei de todos os reis e o Senhor de todos os senhores. Esses são aqueles que têm um cântico novo. Esses são aqueles que cantam todos os dias. Você pode cantar com tristeza, você sabia? Você sabia ou não? Você pode cantar com tristeza. Você pode dar uma risada, mas você está triste, mas você está rindo de quê? Eu estou rindo por um outro mundo, agora eu estou em outro lugar. Aí você volta para a terra e fala, eita, oxe, o boleto ainda precisa pagar. Aí você lembra da revelação e o seu espírito se regozija de novo. Aí você volta. Aqui embaixo as coisas talvez não mudem sempre. Mas lá em cima, todas elas já mudaram para você. Lá em cima você já é filho, lá em cima você já é aceito, justificado, abençoado. E Davi vivia suas guerras na terra, olhando assim, vendo assim. Versículo 47 e 48. Eu vou dar uma aceleradinha. Para a gente ganhar tempo, nós vamos apresentar ainda uma criança hoje, para a glória de Deus. Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criastes de balde todos os filhos dos homens. Olha, quem aqui já não falou essa pergunta para Deus? Senhor, por que o Senhor criou os homens? Para ter dias breves. Mas olha o que ele diz no 48, e é daqui que Davi conhece a Deus, é daqui que Davi louva a Deus, é daqui, dessa visão, sabe, essa visão quem tem mente aberta. Quando você quiser pensar na vida, pensa na morte. Quando você quiser pensar na alegria, pensa na tristeza. Não tenha uma mente iludida, ilusória. Quando você for dar passos, parta da verdade para uma realidade. As pessoas, elas criam sensações ilusórias e vivem a partir da ilusão. E os homens de Deus, quando você lê a palavra de Deus, eles viviam daquilo que é real. É real. Olha o versículo 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Teu pai vai morrer. Tua mãe vai morrer. Teus amigos vão morrer. Eita, evangelho engraçado nosso, né? Pessoas vão morrer. É dessa plataforma, é dessa realidade que Deus começa a ter sentido na nossa vida, você sabia? As pessoas, elas falam assim, ó, eu tenho saúde, eu tenho um bom emprego, eu tenho formação, para que eu quero Deus? Ateísmo. Uma sociedade onde elas geraram bons argumentos filosóficos e tiraram Deus da maneira de ver a vida, porque elas estão dentro de um estado, onde naquele estado emocional, no financeiro, há uma postura ali, sabe, elas têm o carrinho delas, bate a chave, vai, tá, mas e quando chegar nesse momento, quando as pernas não levantar o corpo, quando a catarata tomar os olhos, quando a audição não ficar boa, quando as mãos começarem a tremer, não conseguir tomar um copo d'água,
Esses homens não esperaram por isso, eles já viram logo a realidade e já viram a necessidade de um Deus. Há uma necessidade de um Deus para a nossa vida. E esse Deus, ele é rico de misericórdia e é fiel no que ele fala. O versículo 6 do Salmo diz assim: porque quem no céu pode se comparar ao Senhor? E quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? O verso 7 diz: Deus é para ser grandemente temido na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. A palavra de Deus diz assim: olha, tema o homem, não tema o homem, não tema o homem, que pode tirar a tua vida, mas não pode jogar a sua alma no inferno. A Bíblia diz assim: tema a Deus, que além de tirar a sua vida, pode jogar a sua alma no inferno. Oh, pastor, Deus faria isso sim. Estão pregando um evangelho de um Deus que não é nem Deus mais, porque ele se tornou um garçom dos homens, porque as pessoas estão com medo de falar a verdade e a realidade, porque se as pessoas não vão para o inferno, o que estão fazendo aqui pregando e anunciando justiça no sangue do Cordeiro? Mas Deus não mandou no sentido dele mandar, Deus mandou no sentido de ser negado. Quem o nega, o inferno é um lugar onde lá não tem Deus, e eu vou para lá porque eu não quero Deus, e lá, eternamente, eu vou ter consciência de que eu queria um lugar sem Deus. Eu tive a escolha. Isso é inferno. Inferno é um lugar que, porque eu recusei Deus, eu recusei sua proposta de salvação, eu disse: não quero, eu não preciso, eu mesmo vou enfrentar a morte, eu mesmo vou vencer a morte. Então a pessoa vai para um lugar que ela decidiu ir. Deus colocou o seu filho e disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aqui ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Jesus, ele fez a vontade do Pai em morrer por nós. Mas nós temos a opção: eu não quero. E se eu não quero, e Deus então, e eu vou para algum lugar, eu fui porque eu não quis, eu não fui porque Deus me mandou. Versículo 7, eu vou saltar aqui, senão a gente não vai conseguir. Verso 9, quem está acompanhando? Versículo 9. Ele diz assim: tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Aqui Davi estava colocando como seus inimigos. Ele disse: Deus, aqueles que se levantam contra mim, eu sei, mas aqui também é Jesus, eu sei que o Senhor é poderoso para aquietar o ímpeto, o ódio das pessoas. Ele diz assim no versículo 11: teus são os céus e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundaste. Versículo 14 diz bem assim, olha que maravilha: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Davi está dizendo: Senhor, tu não usa teu poder em nenhum ato de injustiça. A base do teu trono é justiça e equidade. O seu poder no símbolo do trono, do bema de Deus, ele está dizendo: olha, Deus, o Senhor é fiel. O Senhor não percorre caminhos de injustiça em nenhum dos seus atos ou ações. Você consegue ver Deus assim? Você consegue ter uma visão de Deus assim? Quando algo acontece que você não entende, você fala: mas Deus é justo. Só por revelação. Senão o coração humano começa a questionar a Deus. Versículo 16 diz assim, verso 16 diz assim,
palavra gloriosa. Versículo 16 diz bem assim: em teu nome se alegrará todo dia. Olha o que diz: e na tua justiça se exaltará. O versículo 17: pois tu és a glória da sua força, e no teu favor será exaltado o nosso poder. Agora presta atenção no versículo 15, é o meu último verso, eu vou parar a mensagem por aqui. Ele diz assim: bem-aventurado o povo que conhece o som da alegria. Bem-aventurado o povo que louva a Deus por aquilo que Deus é. Bem-aventurado o povo que bendiz a Deus pela sua misericórdia e fidelidade. Bem-aventurado o povo que canta louvores a Deus por aquilo que Deus é. Ele diz: andará, ó Senhor, na luz da tua face. Significa andará na luz do sorriso de Deus. É como se alguém que tem revelação e sabe que Deus está sorrindo para a tua vida, que você terá o som da alegria, porque você tem um Deus olhando para você e sorrindo para você, por causa da sua misericórdia e da sua fidelidade. Davi está dizendo: Senhor, nem nas minhas lutas eu tenho uma visão de um Deus iracundo, nem nas minhas lutas, porque, Senhor, eu estou à luz da sua face. Você consegue ver um Deus sorrindo para você? Você consegue ver um Deus te abençoando? Você já encontrou o som da alegria? A sua vida, ela produz essa música. A sua vida é um louvor a Deus. A sua vida, ela existe para louvor da glória de Deus. Porque a luz da face do Senhor reflete uma aceitação. Sabe o que significa? Que por causa de Jesus Cristo você está sendo aceito pelo Deus Santo. Aplauda Jesus por isso. Aleluia. Oh, coisa boa. Glória a Deus. Irmãos, eu vou encerrar aqui. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.